Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você não é inscrito ainda no canal, não esqueça de se inscrever, apertar o sininho das notificações para que você receba todos os dias um capítulo novo dessa palavra. Hoje nós estamos aqui gravando Levítico 27 e não esqueça, por favor, de deixar o seu like, de fazer um comentário, compartilhar com mais pessoas, para que vocês ajudem o nosso canal a crescer, ficar conhecido e essa palavra chegar a mais pessoas. O capítulo 27 fala sobre votos ao Senhor. Você já fez voto ao Senhor? Você já entregou para o Senhor tudo aquilo que você tem na sua vida de mais importante? A sua casa, a sua família, a sua própria vida. Você já fez esse voto de entrega ao Senhor? Bom, no Velho Testamento tinha algumas leis e algumas palavras específicas para determinados tipos de pessoas, para determinado tipo de idade. Então, cada voto que a pessoa ia fazer, e com isso ela fazia um relacionamento, ela criava um ponto de compromisso com Deus, diante do sacerdote, diante do templo do Senhor. Esse compromisso era selado através de um voto e através de uma oferta. Essa oferta dependia da idade da pessoa, dependia da capacidade dela de trabalhar mais ou menos. Por quê? Os homens que tinham mais condições de ganhar mais e trabalhar mais para o Senhor e trazer mais coisas ao templo, eles então tinham que pagar um preço mais elevado, de acordo com aquilo que eles tinham, da posse de cada um. Ou seja, ninguém ficava de fora. Eu sou muito pobre, então eu não posso votar ao Senhor, eu não posso dar o meu dízimo, eu não posso fazer um voto ao Senhor. Não, o Senhor, ele não limita ninguém. O Senhor não impede ninguém de chegar na presença dele e se comprometer com ele e fazer esse voto a ele, para você doar aquilo que você tem de melhor. Começa com o seu coração, começa com a sua vida, com seus pensamentos e chega, é claro, até o seu dinheiro. Porque como que nós vamos manter a casa do Senhor assim, com todo o equipamento que ela precisa? Hoje, né? Hoje é diferente. Naquele tempo eram os sacerdotes, os levitas que eram mantidos pelo povo de Israel para tocar, para cuidar das coisas sagradas, para cuidar daquele elo, daquele compromisso, daquela ligação deles com o Senhor. Hoje nós sabemos que nós também precisamos de um lugar físico para nós congregarmos, para nós nos unirmos, para nós irmos lá louvar ao Senhor, e tudo isso tem um custo. Tudo isso custa o dinheiro dessa terra. Então, como é que você mantém a casa do Senhor com cadeira, com ar-condicionado, com aparelhos de som, com a conta de água, de luz, com as cestas básicas para aqueles mais necessitados, se você não colabora, se você não contribui, se você não entrega nada? Você não entrega seu coração, você não entrega seu tempo, você não entrega seu dinheiro, você não entrega nada para o Senhor, mas você quer receber. Não é bem assim que funciona. Então, naquele tempo, ele vai falar sobre esses votos que as pessoas tinham que fazer ao Senhor. Então, o capítulo começa assim, 27. Disse mais o Senhor a Moisés. Troca Moisés por você aí e coloque. Disse mais o Senhor a Roselena. O Senhor tem te falado mais e mais a cada dia? Porque o Senhor, através do Espírito Santo, ele fala conosco. Ele nos conduz, ele nos dirige, ele nos mostra o caminho é Jesus, e ele nos mostra o que nós temos que entregar, o que você está deixando de entregar na casa do Senhor. E ele diz assim, fala aos filhos de Israel, você é um filho de Israel, e diz, quando alguém fizer um voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a sua avaliação. Se o objeto da avaliação for homem, da idade de 20 anos até 60, a sua avaliação será de 50 ciclos de prata. Ou seja, 50 ciclos de prata, cada ciclo pesava 11 quilos. Portanto, 50 ciclos é uma doação equivalente a 600 gramas de prata. E isso se fosse um homem de 25 até 60 anos.
Então, esses são os tipos de dádiva ao santuário. Primeiro é a doação do valor econômico das pessoas. Então, isso era muito importante naquela época. Cada um doava de acordo com aquilo que podia, com a sua condição. Então, se é lógico, se você tem entre 25 e 60 anos e você é homem, você tem uma capacidade de prover um trabalho físico maior do que outro tipo de pessoas, como as mulheres, as crianças. Mas todos eles, Deus estabelecia qual era o valor que tinha que ser entregue na casa do Senhor, para que esse compromisso com Deus fosse mantido. O Senhor, ele tem interesse em nos abençoar, mas ele depende também da sua fidelidade. O compromisso do Senhor é eterno, é imutável. Ele sempre vai honrar, ele sempre vai abençoar, ele sempre vai ser fiel ao pacto que ele fez. Mas, e a sua parte? Ele também depende da sua parte, porque como que vai manter o reino de Deus aqui, como que vai manter a casa do Senhor, como que vai manter a igreja do Senhor, se ninguém quer dar nada, se todo mundo só quer receber? Alguém vai ter que contribuir. E se você tem o entendimento que quando você contribui com o Senhor, quando você entrega para o Senhor tudo aquilo que é seu e tudo aquilo que você sabe que Ele é digno de receber, Ele é digno de receber tudo, honra, glória, louvor, adoração, todo o seu dinheiro, toda a sua casa, tudo, Ele é digno. Quando você tem esse entendimento, para você pouco importa se você acha que você está dando, mas alguém está desviando o seu dinheiro. O seu compromisso não é com as pessoas, o seu compromisso na casa do Senhor é com o Senhor. E se o seu coração está limpo, está livre, e você vai lá e doa aquela coisa, tudo que você doa para o Senhor, pode ter certeza, Ele vai te recompensar, porque Ele é poderoso, Ele é dono de todas as coisas. Então, se você consagra ao Senhor tudo que você tem, o Senhor vai ser dono de todas as coisas que são suas. E você será dono de todas as coisas que são dele. E ele é dono de tudo. Portanto, é uma boa troca. Você tem muito pouco comparado com o que o Senhor tem para te dar. Mas, se você entrega para o Senhor aquilo que você tem, Ele te abençoa abundantemente. Ele derrama sobre você bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos, não só materiais, mas bênçãos espirituais e bênçãos da alma. Porque o homem que mais precisa hoje em dia é ser curado na sua alma. E só quando você está em paz com o Senhor, em paz com Deus, em paz com o seu espírito e em paz com a sua alma, é que você se sente verdadeiramente livre, abençoado, e você não tem nenhum problema emocional, psicológico, físico, porque o Senhor é poderoso e Ele livra você de todo o mal, principalmente os males da nossa mente, porque a nossa mente é a que mais luta contra nós. Nós somos bombardeados diariamente com coisas que vêm desse mundo, com necessidades que você não tem, mas que o inimigo faz com que você acredite que você tem. Então você precisa de um carro melhor, de uma casa melhor, de uma roupa melhor, de uma joia melhor, de um perfume melhor. Você é bombardeado constantemente. E o Espírito Santo, o que ele faz quando você entrega para o Senhor uma parte daquilo que você ganha? Ele protege a sua mente e ele não deixa você ser, como é que se diz, envolvido pelas coisas desse mundo. É muito interessante. Quando ele fala da mulher, né? Se for mulher, a sua avaliação será de 30 ciclos, bem menos que a do homem, porque naquele tempo a mulher não trabalhava, então a mulher não tinha como pagar mais ao Senhor do que aquilo que ela podia. E o Senhor não exige de você mais do que você possa dar. O Senhor nunca vai pedir para você algo que Ele não tenha te dado antes, que Ele não tenha te dado condições de dizimar na casa do Senhor, de honrar ao Senhor com a sua vida, com seus dízimos, com o seu trabalho, com o seu tempo. O Senhor espera que você dê a Ele o seu tempo. Você precisa gastar tempo na presença do Senhor, ouvindo essa palavra, meditando nessa palavra. Hoje eu demorei para entender tudo isso daqui, para falar ao Senhor, o que eu vou falar disso daqui? Porque parece tudo muito estranho. Por quê? Porque é de um outro tempo, mas o princípio não muda. O princípio continua sendo o mesmo. Você dá, você leva até o Senhor, você entrega na presença do Senhor
e ele em troca te abençoa com as dádivas que ele tem, que não são poucas. Por exemplo, com relação ao campo, então as pessoas podiam doar tanto pessoas como animais, como sementes para o campo. Como assim? Se você for ler lá em 1 Samuel 1:3, a Ana dedicou Samuel ao Senhor. O filho dela, que ela tanto desejava, que ela amava, mas que ela dedicou ao Senhor. O que ela fez? Quando ele fez a idade de 1 ano, eu creio, não lembro exatamente quanto, ela desmamou ele, ela levou ele lá e deixou ele lá no templo para servir ao Senhor. Então ele dedicou o filho dela, como Deus fez conosco, né? Ele dedicou o filho dele para nós, para morrer por nós. É a mesma medida, mas é claro que o Senhor, numa medida muito maior, porque ele não só dedicou o filho dele, como ele entregou o filho dele para ser morto como sacrifício. Porque eles estavam levando o sacrifício lá no templo para ser sacrificado um animal, ou estavam levando uma semente, ou estavam levando, mas Deus não, Deus entregou o filho dele. E a Ana também dedicou o filho dela ao templo, mas não para ser morto, mas para servir ao Senhor. Então você tem que dedicar tudo ao Senhor, a sua família, aos seus bens, tudo que você tem é do Senhor. Se você dedicar ou não, continua sendo dele. Mas aí quando você toma a iniciativa de dedicar ao Senhor, você abre portas para que o Senhor possa te abençoar. Não é lindo isso? E quando então ele fala, se alguém dedicar ao Senhor, versículo 16, parte de um campo da sua herança, então a sua avaliação será segundo a semente necessária para semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Quanto que era um gomer? Um gomer é cerca de 220 litros, equivalente a um saco, mais ou menos, né, de grão de cevada, que as pessoas dedicavam ao Senhor para que fossem semeados, para que depois colhessem, e tudo isso tinha uma única função: manter a casa do Senhor, manter os sacerdotes, porque os levitas, naquele tempo, eles não trabalhavam. Até hoje em Israel é assim. Algumas pessoas que trabalham e que estudam a palavra lá, que são dedicadas ao Senhor desde crianças, elas não trabalham, elas recebem ajuda financeira do governo para manter seus filhos, para manter sua casa. Por quê? Porque eles estão trabalhando na leitura da palavra, eles estão trabalhando em passar esse conhecimento para as próximas gerações. E isso, para os judeus, é uma coisa muito importante até hoje. Como nós fazemos até hoje? Pregamos o evangelho. O ide de Deus tem que se cumprir na sua vida. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, por que ele fala com relação ao ano do jubileu? Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, ele será santo ao Senhor como um campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Então, se você consagra ao Senhor, aquilo já não é mais seu. Aquilo passa a ser do sacerdote. Ah, eu quero doar uma casa para a igreja, para a construção da igreja, ou o meu carro, ou uma moto, ou o que você tiver de valor, você pode consagrar ao Senhor. E isso era feito com a maior naturalidade. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade para entregar as coisas para o Senhor. Não tenha essa dificuldade, porque o Senhor, ele é poderosíssimo para te devolver infinitamente mais do que aquilo que você possa pensar ou esperar. E isso não é só em dádivas materiais, em todas as áreas da sua vida, para abençoar seus filhos, para abençoar o seu coração, para abençoar os seus sentimentos, suas emoções, sua mente, sua alma, seu espírito. É muito lindo. Então, olha, quando ele oferecia para Deus, no versículo 21, ele diz: torna-se propriedade permanente do sacerdote. Então, você tem que dedicar e deixar lá, não é mais seu. O versículo 28 fala aqui, ó: no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente, ou seja, sem poder remir significa resgatar de volta ao Senhor, de tudo que ele tem, seja homem ou animal ou campo da sua herança, nada se poderá vender nem resgatar.
Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Então não pensa que você entrega alguma coisa e depois você fala, agora eu quero de volta. Eu entreguei esse anel de ouro, eu dediquei esse carro, mas agora eu não quero mais dar para o Senhor. Não, era sem remissão. Então consagrar permanentemente a esfera sagrada é sem possibilidade de resgate de volta. No contexto da guerra santa ou do castigo, o mesmo termo pode se referir a autodedicar pessoas e coisas a Deus. Aleluia! Então, quando você entrega alguma coisa para o Senhor, saiba que você entregou e você não vai querer resgatar aquilo de volta, porque aquilo tornou-se sagrado, santo. E é tão maravilhoso, porque o Senhor, Ele tem tanto para te devolver, mas tanto que você nem faz ideia. Depois ele fala sobre todas as dízimas da terra, a 10ª parte da terra, os dízimos, que até hoje o pessoal, hoje não é mais a lei, hoje não precisa mais dar o dízimo. Esquece, hoje é muito mais do que o dízimo, viu? É muito mais do que o dízimo, porque você tem que consagrar tudo ao Senhor. Nada é seu. Hoje a sua vida não é sua, a sua vida é do Senhor Jesus. O seu dinheiro não é seu, é do Senhor. E tudo que você tem que entregar uma parte para o Senhor. O dízimo é sagrado até hoje. Mas eu não quero integrar. Beleza, não quer entregar? Não tem problema. Só que você nunca vai provar as coisas que o Senhor teria para te dar. Porque se você não entrega, Ele não tem como te devolver. Ele não tem como te pagar também. E você nunca vai provar das verdadeiras coisas que o Senhor poderia ter te dado. Não vai te dar por causa da sua desobediência. Eu não acredito que seja uma questão de céu e inferno, que salvação eu creio que está garantido para todos. Só que você nunca vai provar as coisas verdadeiras que o Senhor poderia ter te dado em troca daquele dízimo que você levou. Você nunca vai saber quanto que o Senhor poderia ter te pagado, porque Ele não vai poder te pagar, você também não entregou. Todas as dízimas, tanto cereais do campo como o fruto das árvores, versículo 30, são do Senhor. Não é que você vai entregar, e já são dele, não pertence a ele. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Olha, eu quero uma parte do seu dízimo. Você vai ficar devendo 5 vezes mais do que aquilo que você não devolveu ao Senhor. 5 vezes mais. No tocante aos dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, do dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, eles colocavam um tipo de uma régua e passava-se o gado por baixo. Então, tudo que passava acima daquilo ficava para a pessoa, mas abaixo daquilo, debaixo do bordão, era do Senhor. E não é interessante? Então, no Antigo Testamento, o dízimo era destinado a sustentar os levitas, como eu já falei. Mas agora, no Novo Testamento, esse mesmo dízimo é usado para custeio do ministério do Evangelho. Então, mudou? Não mudou. Veja lá em 1 Coríntios 9, 8, do 8 ao 14. E você vai entender que as coisas do Senhor são santas e elas precisam ser cumpridas. Você verdadeiramente precisa entregar tudo ao Senhor. Eu sei que muita gente tem muita resistência com relação a isso, mas quanto mais você resiste, menos você vai desfrutar das coisas preciosas que o Senhor tem para nos dar. É uma questão de fé, é uma questão de dedicação. Eu já descobri que eu posso entregar tudo para o Senhor. E eu, sem medo, eu entrego nas mãos dele, porque eu sei que ele é poderoso. Ele já me devolveu muito mais do que eu podia pensar em ter ou imaginar, não só financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida emocionalmente. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que verdadeiramente aprendeu a confiar no Senhor em todas as áreas da minha vida. Seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na dor, tudo. Eu confio verdadeiramente no Senhor. Aprenda com Levítico 27 a entregar tudo nas mãos do Senhor. E Ele é poderoso para te dar muito mais abundantemente, além daquilo que você possa pensar ou imaginar.
Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Esse é o último capítulo de Levítico e amanhã a gente vai começar com Números, o quarto livro do Pentateuco, que é Levítico. Um abraço em Cristo Jesus. Voltamos amanhã, se o Senhor nos permitir. Desculpa que eu me alonguei um pouco hoje. O Espírito conduziu dessa maneira, o Espírito Santo. E quando eu comecei a ler, na verdade, eu nem sabia muito bem o que eu ia falar. Então, com certeza, o Senhor falou através de mim. Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã. Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui.